É Brasil, campeão da Copa América. Argentina em descontrole. A grande final da Copa do Mundo Feminina. As últimas novidades do mercado da bola. Olá, seja bem-vindo a um Futebol Brasil. Eu sou Lucas Figueiredo e essas são as notícias do dia. Vem comigo! Brasil é campeão da Copa América. Nesse fim de semana o Brasil jogou contra o Peru na final da Copa América. O time de Gareca tentou pressionar no começo do jogo, mas a seleção brasileira estava muito organizada em campo. Mantendo o esquema tático que utilizou contra a Argentina, o time conseguiu se livrar da pressão peruana e impôs o seu ritmo de jogo. Novamente inspirado de Gabriel Jesus, Everton Cebolinha e Daniel Alves. E mais um dia muito fraco de Felipe Coutinho e Arthur. Com o primeiro gol de Cebolinha depois de um passe de Gabriel Jesus e com o Brasil dominando a posse de bola, parecia certa vitória canarinho, mas não foi tão fácil. Com um pênalti um tanto quanto controverso para os peruanos, tudo ficou igual no Maracanã. Mas Jesus não perdoa. E no fim do primeiro tempo, o ex-Palmeiras marcou o segundo do Brasil, depois do intervalo que parecia que o torcedor brasileiro ia ter um pouco de paz. Mas Jesus não perdoa. E num lance no mínimo duvidoso, tomou seu segundo amarelo, deixando o Brasil com 10 em campo. O juiz foi definitivamente o pior em campo na final. No fim do jogo ainda havia um pênalti em Everton Cebolinha, que Richarlison converteu com maestria e fechou assim o 3-1 na final da Copa. Vamos aos fatos. O pênalti a favor do Peru foi controverso, mas ainda abre margem para interpretação. Mas a expulsão de Gabriel Jesus foi totalmente desnecessária. O primeiro e o segundo amarelo foram dados em lances bobos. Talvez a pressão que a arbitragem esteja sofrendo por causa do jogo contra a Argentina tenha atrapalhado um pouco as decisões do juiz na partida. No próprio pênalti sofrido por Everton, é preciso de um grande malabarismo para desconsiderar o fato que foi um ombro a ombro. Deixando a arbitragem de lado, o Brasil, além do troféu, levou o título de fair play do campeonato, com Daniel Alves ganhando o prêmio de melhor do torneio, Everton Cebolinha ganhando o prêmio da artilharia e Alisson como melhor goleiro. Os brazucas dominaram as premiações. Tite ainda disse em entrevista que finalmente, depois de ganhar um título, pode ser considerado um técnico da seleção brasileira. Já na disputa de terceiro colocado, o resultado, que no caso foi uma vitória de 2-1 da Argentina em cima do Chile, pouco importou. O momento mais importante do jogo foi a expulsão de Lionel Messi, pela segunda vez na carreira. Sim, Lionel Messi, com mais de 16 anos no futebol profissional, só foi expulso 2 vezes, e as duas jogando pela seleção. Mas definitivamente dessa vez não era pra tanto. O time da Argentina jogava com vontade, e Messi entrou em campo em um jogo que todos diziam que não teria importância, querendo a vitória. E foi justamente em um lance onde o argentino não desistiu da bola que, entrombada em Mendel, a confusão aconteceu. Mas foi algo de um lado só. O chileno partiu pra cima do jogador do Barcelona e depois de uma série de encaradas e empurradas, o juiz expulsou os dois. Messi saiu sem entender nada. Depois do jogo, em entrevista, Lionel Messi ainda disse que a Copa América estava armada para que o Brasil ganhasse, o que fez com que a Conmebol divulgasse um comunicado oficial falando sobre a necessidade de aceitarmos os resultados e sobre o respeito com a competição. Tivemos também a final da Copa do Mundo Feminina e, bem, a Holanda tentou, jogou tudo o que pôde, mas não foi capaz de fazer frente ao time norte-americano. Os Estados Unidos jogaram muito, como sempre, e ganharam como quase sempre. A Holanda conseguiu segurar a pressão inicial do time estadunidense, mas resistiu a um ataque com Alex Morgan e Megan Rapinoe é uma missão bem complicada. O jogo terminou 2-0, mas poderia ter sido mais. O primeiro gol, que saiu com a cobrança de pênalti da capitã americana, forçou o time holandês a atacar, o que abriu espaços no meio-campo adversário. Isso permitiu que Lavelle aumentasse o placar em uma boa jogada. A seleção holandesa buscava o gol, mas não tinha eficácia americana. Com mais 3 ou 4 chances claras de gol, os Estados Unidos só não deixaram uma goleada em campo por preciosidade das atacantes, mas o 2-0 bastou. Rapinoe ainda levou o troféu de artilheira e de melhor jogadora da competição. O time dos Estados Unidos levou pela 4ª vez o título mais importante do futebol feminino. Sobre o futebol feminino, devemos destacar o que realmente importante aconteceu: visibilidade, a transmissão dos jogos em larga escala, muito público, muita cobertura. O futebol feminino respira recordes e recordes de audiência. E a Holanda, com uma seleção nova que participou apenas de 2 Copas do Mundo, chegou lá. O diferencial foi investimento e visibilidade. Quem sabe não serve de modelo para o Brasil, que cria muito mais jogadores de alto nível, mas muito menos oportunidades. Vamos falar de transferências. Estamos na janela europeia de meio de ano e muita coisa rolou neste fim de semana. Um jogador de quem eu falo toda vez aqui é o Griezmann. O francês está em uma novela com o time do Barcelona. Sexta-feira, o time catalão declarou oficialmente interesse e representantes se reuniram com a diretoria do Atlético de Madrid. Mas logo depois a bomba. O time do Atlético de Madrid disse não. Se o Barcelona quiser o atacante, vai ter que pagar a multa inteira, de cara, sem negociações. Isso porque a diretoria do Atlético se sentiu prejudicada com a constante assédio do Barça ao Griezmann. Isso nos traz a sábado. Em uma entrevista, o jogador disse que ele mesmo pagaria a cláusula de rescisão de contrato. E assim, não precisaria ir à pré-temporada com o Atlético de Madrid. Ganharia tempo para negociar seu futuro.
Ontem ele não apareceu no primeiro treino do time. Ousado e corajoso. Vamos ver como se desenrola a situação nesse começo de semana. Outro jogador que está com desavenças no próprio time é Neuer. O empresário do goleiro alemão declarou que não via ambição suficiente no time do Bayern de Munique e procuraria opções para vencer a Champions League o ano que vem. Isso, é claro, não foi bem recebido pela diretoria do clube, que disse que, se existe insatisfação, o goleiro, atual capitão do time, deveria ter vindo falar com o clube antes. Será que sua passagem por Munique chegou ao fim? No Brasil, o Flamengo aumentou as investidas por Gerson. O meia da Roma já não está nos planos do time italiano e seria um dos objetivos de Jorge Jesus dessa janela. O São Paulo oficializou a contratação de Raniel. O ex-cruzeiro assinou um contrato de 5 anos com o tricolor paulista e chega para tentar reerguer o moral do São Paulo. Por 3 milhões de euros, o tricolor vai ter 50% dos direitos do atacante. O Palmeiras emprestou o meio-campo Alejandro Guerra e zagueiro Juninho ao Bahia. Os jogadores que já não vinham sendo utilizados no time principal há algum tempo vão para a Arena Fonte Nova até o fim de ano. O empréstimo tem a intenção de manter o valor dos jogadores para uma possível negociação no futuro. E essas foram as notícias do dia. Se você gostou, já deixa aquele like, lógico. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e clique no sininho para receber todas as notícias e curiosidades do futebol mundial assim que saírem. Se você quiser ver outros vídeos nossos, também pode clicar aqui ou aqui para ver nossos vídeos anteriores. Valeu e até uma próxima!